Se eu parar, você me vê. Se eu parar, você me Se eu vê. parar, você me vê. Se eu 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 parar, você me vê. Salve, companheiros e companheiras! Sou Marcelo Fontes e você está ouvindo Se Eu Parar, Você Me Vê, um podcast que busca ser um megafone para pessoas que, por mais cruciais que sejam na sociedade, não são ouvidas por nós. Bom, dito isso, também queremos avisar que, por alguns acontecimentos como a greve geral dos entregadores, esse episódio vai fugir um pouquinho da estrutura de entrevista que estamos nos propondo a fazer, mas a gente não poderia deixar de dar ênfase ao que a categoria está passando, com os aplicativos de entrega e a precarização do trabalho. Estamos juntos nessa luta. Dito isso, bora pro papo. A fluir pela via, fui entre as faixas, swinga no bumbo, a toque de caixa, vou metendo marcha. É toda uma vida sofrida, corrida nessas avenidas. Irmão, motoboy é verbo de ligação. Foi assim que Emicida e Fiote, que sabem muito bem como usar as palavras, definiram a vida de um motoboy e de uma motogirl. Essa profissão nasceu em São Paulo, nos anos 80. Depois de um argentino ter chegado por lá com a ideia de dinamizar o fluxo de coisas pelas avenidas paulistas, que nessa época já ostentavam um trânsito caótico na maior metrópole da América Latina. Com o tempo, a profissão foi se tornando essencial para o desenvolvimento da cidade e ganhou o país inteiro, fazendo com que entregas, documentos ou negociações fossem realizados com muito mais agilidade. Em tempos de quarentena, essa profissão se tornou ainda mais importante, já que a maioria das pessoas precisa do serviço de delivery para suprir suas necessidades. E agora, mais do que nunca, precisamos discutir sobre a importância dessa profissão, a jornada de um motoboy e de uma motogirl e, principalmente, a precarização do trabalho que vem acontecendo por conta dos aplicativos de entrega que estão por toda parte. Hoje paramos para ver José Domingos, direto de Salvador, que já está há 20 anos na profissão e tem muito que dividir com a gente sobre esse rolê todo. Além da entrevista, teremos relatos de pessoas de vários lugares do país que estão tendo a experiência de trabalhar com aplicativos de entrega. E finalizamos o episódio com um áudio exclusivo de Paulo Galo, fundador dos Entregadores Antifascistas e importante liderança da categoria em São Paulo, onde acontecerá a greve geral dos entregadores dia 1º. E aí, Domingos, tudo bem com você? Bom, primeiro de tudo, quero te agradecer por estar aqui, é o nosso primeiro programa, a gente está super empolgado, super feliz com isso tudo, com o que está rolando, com o que a gente está conseguindo, as pessoas que a gente está conseguindo alcançar. Então, muito obrigado mesmo por estar aqui. Primeiro de tudo, antes da gente começar a conversar sobre outras coisas, eu quero que você se apresente aí pra gente, quem você é, de onde você é, sobre sua família, sua profissão, enfim, me fala aí quem é José Domingos. Bem, boa noite, Marcelo. Tudo bem? Eu se chamo José Domingos Bezerra da Silva, tenho 47 anos, sou pai de 5 meninas, tá? E tenho 3 netos, 2 meninos e uma menina, né? E sou do interior da Bahia, uma cidade chamada Cipó. Nasci em 3 de 2 de 73 e tô aqui em Salvador, levando minha vida aqui com minha família, graças a Deus. Moro aqui no subúrbio hoje, né? E levo minha vida tranquila aqui no subúrbio, tá? Cheguei aqui em Salvador e trabalhei em outros lugares. E hoje nós estamos aqui, né? Com minha família, fui separado. Hoje convivo com uma pessoa, chamo minha esposa Ana Sara. Tenho 17 anos com ela já e nós estamos vivendo. Esse aqui é o José Domingos. Massa demais, meu irmão. O legal disso tudo, desse processo que a gente está tendo de entrevistar as pessoas, é conhecer histórias, né? Esse é um dos nossos objetivos também. Conhecer a história das pessoas e entender a história das pessoas e mostrar que por trás de cada profissão existe um coração, existe uma família. Isso é muito massa. E falando disso, eu quero que você me fale aí, quando José Domingos era criança, quais eram os seus sonhos, o que você queria ser quando crescer, o que você almejava, como foi a sua criação, como foi a sua relação com a sua família, assim, no seu desenvolvimento, no seu crescimento, que a gente sabe que isso é muito importante, né, para a formação da pessoa. Então, me conta um pouquinho da sua trajetória. Então, Marcelo, quando eu pequeno, né, a gente
ficou um bom tempo aqui em Salvador. Minha mãe e meu pai a minha mãe trabalhava no Paz Mendonça, tá? Era cozinheira aqui no Porto Seco, Pirajá, e o meu pai era porteiro ali no Campo Grande, né? Porteiro de prédio ali. E a minha vida, graças a Deus, foi bem sucedida com a educação que meus pais me deram, né? Eu tentei e fiz de tudo para aproveitar o que eles tinham para me dar, né? Que é a educação. E graças a Deus me tornei uma pessoa bom, na minha concepção, né? E então, quando eu tinha na faixa de uns 10 anos de idade, eu levava o almoço de meu pai todos os dias lá no Campo Grande. Quando eu saía do colégio de manhã, minha irmã, a Cristina, a primeira, ela deixava o almoço pronto, eu chegava do colégio, tomava um banho, almoçava e ia levar o almoço de meu pai no Campo Grande. E lá eu ficava brincando de bicicleta, tá? E só vinha para casa às vezes com ele à noite, quando ele largava o serviço dele, ou eu deixava lá e viria para casa se tivesse alguma coisa para poder fazer em casa. Morei ali na São Martins, né? Tive uma vida assim difícil, né? Porque meus pais eram do interior, né? E a gente aqui na capital pagando aluguel. Se bem que naquele tempo a educação pública era melhor do que a que nós temos hoje, na minha concepção, tá? E aí assim a gente foi levando a vida, né? Eu fui crescendo, minhas irmãs também, né? E a gente foi dando seguimento à nossa vida, né? Eu tenho até hoje considero como cunhado. Hoje ele não é mais esposo de minha irmã, mas o Ailton foi uma pessoa muito importante assim na minha infância e minha adolescência, porque foi uma das pessoas que me levou para um caminho muito, muito bom, sabe? Então sou muito grato. Na época, nós tínhamos ali o Colégio Dom Bosco, né, que é o colégio salesiano, e lá dava cursos de graça, né? Tipo uma bolsa. E eu fui sorteado para poder participar desses cursos dele. E eu cheguei a tirar um curso de encadernação, tá? Muito bom, um colégio muito bom mesmo, ele é até cristão. E lá eu fiz minha primeira comunhão e fui dando seguimento à minha vida. Eu não tive assim, sabe, Marcelo, um sonho de, por exemplo, eu quero ser um médico, eu quero ser um artista. Não, eu não tive esse sonho, eu deixei que a vida me conduzisse a isso, tá? Então, cada pouquinho das coisas que eu ia vivendo, eu ia aprendendo. E aí eu consegui a tomar esse curso e me envolver com as documentações que a gente precisava. E aí a gente foi dando seguimento. Para mim foi muito bom mesmo. E eu cheguei a aproveitar essas oportunidades que veio me dando. Eu cheguei a trabalhar em supermercado, foi um dos meus primeiros empregos como repositor, e depois eu fui ser serviços gerais em uma empresa chamada Predial. Trabalhei a média de uns 6 anos, tá, na Predial, e através dela eu também fui aprendendo a me envolver dentro da capital baiana, né? E graças a Deus eu comecei como serviços gerais lá, e quando eu saí de lá eu eu saí até como cabo de turma, entendeu? Uma profissão tipo um líder. Mas para chegar nela eu passei como serviços gerais, artífice, que é uma profissão até boa. Eu aprendi dentro desse segmento a manusear e cuidar de piscinas, de jardim, um pouco de eletricidade, e fui desenvolvendo. E quando eu saí da Predial, como eu falei há pouco, eu saí de lá como
como líder, na verdade, né? Entendeu? Que desde a profissão como cabo de turma, eu tomava conta de uma equipe de 12 pessoas. E aí minha vida foi dando seguimento, né? Eu dei seguimento, saí da predial, depois voltei para a área de repositor novamente. E aí é que veio as coisas acontecendo, que veio a coisa que aconteceu na minha vida. Minha mãe se aposentou, nós fomos embora para Cipó, passamos um tempo na cidade, nós temos casa lá, e nesse tempo, Marcelo, eu vim perder a minha mãe, né? Infelizmente, a gente não quer, mas são coisas que acontecem nas nossas vidas. E eu perdi minha mãe veio falecer, e eu ainda fiquei na cidade, em Cipó. Daí eu trabalhei mais uns 6 anos lá. Depois eu resolvi vir embora para Salvador novamente. E aqui eu estou, né? Seguindo, graças a Deus. As coisas veio acontecendo na minha vida e cheguei onde hoje eu estou, graças a Deus. Eu falando de mim mesmo é até um pouco assim, sabe? Porque eu não tenho vício, a minha vida foi trabalhar e trabalho até hoje, como todos nós, claro. Minha filha mais nova tem 11 anos e eu me sinto muito família, sabe? Eu me sinto ser uma pessoa familiar, a minha base é essa, entendeu? E aí chegamos aqui e estamos na luta. Domingos, muito massa saber da sua trajetória, saber de onde você veio, da história da sua família. Tenho certeza que agora os ouvintes estão familiarizados com você, já estão se sentindo mais próximos de você. E, bom, já a gente volta a falar da sua família, mas agora eu queria que você me contasse por que você escolheu a profissão de motoboy, como foi que isso aconteceu, em que situação que isso aconteceu. E no começo, assim, quero que você me conte, se você teve dificuldades para começar nessa profissão, como foram os primeiros passos, as primeiras entregas. Quero que você me conte aí o seu início na profissão de motoboy. Marcelo, então, é uma história até assim, sabe, cara? E eu digo que, quando eu converso aqui com minha esposa, eu digo que é coisa de Deus, sabe? Assim, Marcelo, eu tive uma época, eu estava morando com a mãe das minhas 2 filhas, da segunda e da terceira, inclusive aqui mesmo, nessa casa que eu moro hoje, e aqui em Piripiri. Assim, cara, eu tava desempregado, sabe? Um colega, ele me chamou para poder fazer um bico, né? Lá no Pelourinho, trabalhar de garçom. Nunca tinha trabalhado na minha vida, cara. E aí esse colega me chamou e me orientou. Domingos, não tem segredo. Aí me deu todas as orientações e enfim, eu peguei, né? Porque a necessidade era maior, tá? Tô sendo sincera. E o pior não era nada, cara, que eu pegava à noite. Eu pegava das 6 ao final do expediente. 3 horas, 4 horas da manhã. E eu estava precisando mesmo, estava passando por situações muito delicadas. E a mãe de minhas filhas, a Jocelyn, só ela estava trabalhando em um mercado aqui mesmo, em Piripiri. E ela trabalhava como repositora de uma empresa, na época, chamada Café 2 Estrelas. E nesse meio tempo, esse café, ele fez uma promoção de quem comprasse um pacote de café, ou era 2 pacotes de café, não lembro no momento, ganhava um cupom para poder concorrer a uma moto. Aí é onde entra o início da minha profissão. Vou chegar até lá. E nesse meio tempo, ela trouxe uns 3 a 4 cupom para mim. E eu comecei a preencher, né, Marcelo? Eu tava tão triste, cara. Tava sentindo falta, sabe? De minha mãe. Foi um momento muito, muito difícil para mim, porque eu sou o filho único dos homens, tá? E minha mãe era minha joia, cara, entendeu? Então, eu senti muito, muito, e tinha até um tempinho que ela tinha falecido, mas você sabe que a gente não esquece, né, cara?
E aí, Marcelo, eu deitado aqui na frente da minha casa, descansando para à noite trabalhar. Sabe, Marcelo, quando você sente uma coisa assim, dizendo, ó, vá por aqui, que o caminho é esse, foi o que eu vi. Eu confesso a vocês que eu estava sentindo que minha mãe estava ao meu lado e me pediu para preencher aqueles, acho que foram 4, eu não tenho muita certeza, 4 bilhetinhos daqueles. E aí eu preenchi, e olhando assim, sabe, Marcelo, da porta da minha casa, olhando para o céu, e pedindo proteção para Deus e a minha mãe que cuidasse de mim, né? Enfim, preenchi, aí deixei em cima da mesa, deu meu horário, eu fui trabalhar, na época a Jocelyn, minha esposa, não tinha chegado, e aí fui trabalhar e cheguei, eram umas 4 horas da manhã, e no dia seguinte ela levou e colocou lá na urna, ok. E aí eu continuei trabalhando nessa de garçom, como eu falei para você lá no Pelourinho. Trabalhei uns 2 meses, ou foi uns 45 dias, alguma coisa assim. Nesse momento eu não lembro 100% da data específica. Meu amigo, e aí aconteceu esse sorteio. E na época que, engraçado, né? Que só tinha um vizinho aqui que tinha telefone da Telemar. Eu fui pedir autorização a ele para colocar um número de contato nesse panfletozinho, né? Ele falou, não, Guito, pode colocar, não tem problema nenhum. Eu coloquei, e aí nesse meio tempo, 40 dias, 45, 2 meses, saiu o sorteio e eu fui chamado pela rádio Piatã, ligou para casa de João, meu vizinho, que veio me falar. Guito, tem uma ligação para você ali, TV Piatã, Rádio Piatã. Eu, vamos, rapaz. Ele, bora lá, rapaz, disse que vai ligar daqui a pouco. Eu fui lá na casa dele e aí recebi a boa notícia, né? Que eu tinha sido sorteado, confirmei o nome, perguntou se era José Domingos, meu CPF e tal. E fui sorteado com essa moto, uma Fan, na verdade CG 125, e Deus me presenteou, né? Fiquei muito alegre. Aí o dono da empresa me chamou, me pediu que eu fizesse uma entrevista na premiação, falando sobre o café, e assim eu fiz, saiu no jornal e tudo, foi massa, cara, foi legal, foi muito bom, e aí eu dei seguimento. Não tinha habilitação e não tinha como tirar porque não tinha dinheiro, mas na época, um amigo, Souza, que hoje é meu contador, ele também não tinha, e me chamou, Guito, amigo, pô, velho, no SESI lá do Caminho de Areia, tá tirando habilitação, vamos nos inscrever? Aí eu, pô, Souza, vamos, gratuito, né? Fui lá, me inscrevi, mas ele, e aí eu consegui tirar minha habilitação. Mas antes, Marcelo, uma história tão, assim, complexa para mim, que eu cheguei até a viajar, porque dentro da minha casa estava faltando alguns alimentos, e minha esposa atual, Jússi, que era atual na época, estava trabalhando, mas era um salário muito pouco, a gente estava reformando a casa aqui, não sobrava para nada, cara. E aí a gente entrou em contato com minha avó, ela com a mãe dela, e aí fizeram, sabe, aquela caixa de ovos, minha avó preparou uma, só que não tinha para quem mandar. E a mãe dela, de Jússi, também preparou uma outra. E falou, meu filho, dê um jeito de vir aqui pegar no interior. Eu chamei por Deus, cara, e eu fui irresponsável porque eu não era habilitado. Saí de casa 3 horas da manhã e fui destino a Cipó. E lá, eu cheguei na sexta-feira, fiquei em sexta, sábado, me organizei todo, final da noite, deixei tudo prontinho. Quando foi de sábado para domingo, 3 horas da manhã eu estava arrumando a moto, trouxe aquelas 2 caixas, cara, em cima da moto, amarrada, bem amarrada, de Cipó até aqui, cara, 250 quilômetros. E aí eu trouxe o alimento que a gente passou um bom mês. Eu achei interessante contar essa história porque foi uma coisa que eu passei que ficou assim, sabe? Que ficou marcado para mim, me valorizou mais, entendeu? Os meus esforços de sobrevivência. Entendeu? E aí passou, graças a Deus. E aí, nesse meio tempo, eu consegui minha habilitação e eu, com meu conhecimento, já tinha trabalhado na Predial,
na limpeza, e aí um colega meu mandou levar um currículo para uma empresa em Lauro de Freitas chamada P3, Proteção Preventiva do Patrimônio. E aí eu fui chamado, fui selecionado, e eu tinha uma moto, eles estavam precisando de um motoboy. Na verdade, eles não tinham como motoboy, eles tinham mensageiro. E aí me fez a proposta se eu queria trabalhar para ele com minha moto. Me pagava tudo direitinho, aluguel da moto, combustível e salário. E aí foi que eu comecei a minha trajetória como motoboy, tá? Trabalhei nessa empresa P3. A P3 ela foi vendida para o grupo MAP na época. Eu continuei na empresa, fiquei no grupo MAP, que é de Maria Alice e Cisnando, são os donos, que inclusive era da Predial, eles eram diretor na Predial, e aí eles compraram a P3. Cara, foi massa, velho, sabe? Foi aí que eu me achei. Eu falei, pô, é isso que eu quero pra mim. Eu vou ser isso, vou ser motoboy. E aí fiquei na empresa, Grupo MAP, de 2001 a dezembro de 2010. E foi lá que eu aprendi todo o segmento de um motoboy, do que é uma autenticação, do que é um reconhecimento de firma, do que era um cheque, do que era um saque, do que era um preenchimento de cheque, a forma do preenchimento. E como eu era terceiro, o meu chefe Cisnando, ele tinha que assinar o Maria Alice no verso para eu poder fazer alguns saques para fazer pagamentos na rua. Interessante que uma coisa que me valorizou muito também é o Cisnando e a Maria Alice junto com o Heraldo, que o Heraldo era o dono da P3 na época, e depois passaram Maria Alice, Cisnando e Heraldo. Depois o Heraldo saiu, ficou Maria Alice e Cisnando, e o que me motivou muito foi a confiança que eles passaram para mim. Marcelo, eu fui um cara que eu fazia pagamentos de colaboradores ali na Codeba. A sede era em Lauro de Freitas, eu saía com a mochila, com aqueles contra-cheque da época, lembra? Que era um envelope, vinham duas folhas, né? Um envelope e a folha do contra-cheque. O colaborador assinava o contra-cheque, conferia o valor dele, assinava e me passava a minha via. E essa confiança para mim foi a chave do meu crescimento, da minha sabedoria e dar valor às pessoas que confiaram em mim. E aí eu segui, cara, fui em frente, a MAP cresceu, acredito que você conhece, ela num segmento de serviços gerais, limpeza e segurança. É o Grupo MAP hoje na Bahia, é um dos mais bem-sucedidos. E, por incrível que pareça, dentro da própria MAP, entra a minha parte de ser um empreendedor. Aí você pergunta, Domingos, como isso aconteceu? Eu estava frequentando bastante o Banco Itaú, na época, e peguei conhecimentos com o gerente, o Nilson, por exemplo, o gerente geral, que era a pessoa que eu tinha contato para sacar alguns valores e dizer, Nilson, a gente lá na empresa precisando de dinheiro trocado de X, de Y, e ele conseguiria para a gente. E nessa meia conversa, ele me fez uma proposta. Domingos, nós temos aqui uns contratos para levar para os clientes assinarem, que é um contrato de Lins. Aí foi que eu vim aprender o que era Lins. O Lins era um crédito que ele dá para o correntista, tá? Trabalhar com a empresa dele é como se fosse um fundo de caixa, né? O capital de giro. E aí eu levava esses contratos para os clientes, saía com 10, 8 contratos, e o Nilson confiou em mim, e aí me indicou mais outras agências, e aí eu não estava dando mais conta, cara. Aí eu conheço o Souza, que hoje é meu contador, Guito, abre uma empresa. Aí eu abri, a minha primeira empresa se chamava José Domingos Bezerra da Silva. Gerei um CNPJ, tudo direitinho, nota fiscal. E aí fiquei na MAP, esse período que eu falei com você de 2001 a dezembro de 2010, porque eu pedi para sair para tomar conta da minha empresa, tá? Que é a primeira, José Domingos Bezerra da Silva. E aí, graças a Deus, o negócio foi crescendo, foi evoluindo. Eu peguei um outro cliente, ganhei um outro contrato, Media Clip. É um contrato antigo meu, tenho mais de 10 anos com eles. E aí ele me orientou, Guito, não dá mais para você ser MEI, você agora tem que abrir uma empresa
maior devido ao faturamento. E aí a gente sentou, conversou, e aí foi onde eu lancei a JD Express. Se você parar um pouquinho, você vê JD, José Domingos. E hoje minha empresa está fazendo 9 anos no mercado, agora em agosto ela faz 9 anos, e eu estou batalhando, suprindo todos os objetivos que vem acontecendo na minha vida. E sou muito grato à MAP por eu ter aprendido os segmentos do que é um motoboy, e dentro da MAP eu aprendi a saber o que era um contra-cheque, o que era um pagamento, o que era uma contabilidade, o que era um RH, entendeu? O que é uma seleção. Eu tive essa oportunidade de estar dentro da MAP, e a MAP tinha esses setores e eu me envolvia nesses setores e acabei aprendendo um pouco de cada, entendeu? E assim, Marcelo, sabe uma coisa interessante? Que tudo depende muito do nosso esforço. Eu, por exemplo, eu sou um cara que eu só estudei só até a 5ª série do primário, mas eu não passo vergonha, não. E assim a gente vai vivendo. A JD está aí lutando, estamos firmes. Tenho certeza que essa situação que nós estamos vivendo hoje, dessa pandemia no nosso país, não é só no Brasil. Eu acredito que vai trazer coisas novas para a gente. Nós temos que se adaptar dentro da nossa realidade, que hoje nós temos que viver. E hoje o Domingos está aqui com a JD Express, prestando serviço para uns contratos que eu tenho, como Media Clip, Aeroporto, Sevidonto, Bahia Norte, da Maiapiton Advogados, e alguns serviços extra que a gente faz, que é aquele chamado serviço esporádico. O cliente nos solicita, a gente vai, executa e é cobrado aquele valor. Então, Marcelo, nós estamos aqui, essa é a empresa JD, ok? Bom, e pegando aí esse gancho, já que você falou aí um pouquinho da JD Express, eu queria que você falasse mais um pouco sobre como é a sua relação com os seus funcionários, como é a sua relação com os motoboys que trabalham com você. Queria que você falasse também como foi no início, como você começou a contratar mais pessoas, como as pessoas foram surgindo. E quero que você fale também como é ter uma empresa de motoboys nesse momento que a gente está vivendo dos aplicativos, né? Da chamada uberização do serviço, que são os aplicativos que chegam e não tem um vínculo empregatício com o motoboy, e aí eles falam que são só uma ponte entre o motoboy e o restaurante e o cliente. E eu imagino que a sua relação com os seus funcionários seja totalmente diferente. Eu queria que você me explicasse um pouco disso também, como é a sua relação e como está sendo agora com a chegada desses aplicativos e desse novo modo de trabalho. Sim, Marcelo. Então, a relação da JD com os colaboradores, a gente faz tudo para poder a gente se enquadrar dentro do procedimento dos nossos clientes, certo? Não é simplesmente pegar o documento e entregar. Nós temos uma responsabilidade muito grande em relação a esse segmento, porque nós temos que saber quem nós estamos entregando o cliente para a gente justificar para o nosso cliente. Entendeu, Marcelo? Então, é uma coisa muito, assim, muita responsabilidade. Não estou aqui comparando como o delivery, mas o delivery, você já sai com ele com a marmita já pronta, você vai entregar lá, leva a maquininha, o cliente paga, você só traz a sua via e entrega para a loja, tá? Então, existe uma diferença muito grande sobre isso. Não quero aqui, por favor, dizer que os motoboys que entregam o delivery são menos do que o motoboy que entrega documento, faz serviço de cartório, serviço de banco, serviço de correio, entendeu, Marcelo? Porque tudo isso aí existe uma diferença grande. A primeira parte é da entrega. O delivery chegou, entregou, pagou, foi embora. A segunda parte é você pegar o documento, colher uma assinatura
assinatura da pessoa e levar para o nosso cliente que solicitou. Você tocou em uma parte muito interessante aí para mim, que eu vejo nas situações entre os motoboys que entregam delivery e os motoboys que são registrados, que tem uma segurança no registro da sua carteira. Vamos falar aqui do direito que o motoboy tem, que o delivery não tem, infelizmente. Vou citar um deles aqui, por exemplo, a carteira assinada, décimo, PIS, férias, certo? Salário fixo, entendeu? Eu acho que essa é a grande diferença. E eu quero aqui ressaltar para os nossos amigos motoboy e profissional da área que é muito interessante que a gente aprenda a ver os dois lados da situação. Uma coisa é você estar preparado e registrado, outra coisa é você ser remunerado pelo que você faz. O que é que eu quero dizer sobre isso? Porque eu trabalho delivery, eu ganho mais do que eu estar registrado. Ok, concordo. Mas o risco que você tem que colocar em jogo, se acontecer um acidente, quem vai se responsabilizar? Se vier a óbito, quem vai assumir? Entendeu, Marcelo? Essa eu acho que é uma diferença muito grande. A pessoa registrada, com a sua carteira assinada, tem os seus direitos. Nós temos o segmento que você, cliente, quer contratar a JD para exercer o trabalho de motoboy, na entrega de seus documentos, do seu estabelecimento, mas você vai ver se a JD, o que é que a JD oferece, além para o cliente, para o colaborador que está prestando serviço para você. Entendeu, Marcelo? Aí a JD diz o que é que a JD, junto com as outras empresas no mercado que trabalham da forma que a JD trabalha, faz. Um seguro de vida, seguro funeral, celular, farda, e não dá pressa, não exigir do colaborador a pressa, porque a pressa é que faz causar o acidente. Eu sempre digo para os meus colaboradores no meu treinamento que nós já estamos em um veículo que é rápido. O que o veículo precisa para ser rápido é só a atenção e cuidado. Se a gente juntar isso, a rapidez que o veículo já tem, com a nossa experiência e com a nossa sabedoria de conduzir o veículo, da nossa atenção, nós vamos chegar sempre e o risco de acidente vai ser bem pequenininho. A JD ela começou há 9 anos atrás, começou comigo mesmo como funcionário. E aí eu fui pegando a experiência e contratando. E volto lá atrás, como eu falei para você, que eu trabalhei na MAP e tive a oportunidade de participar de uma seleção, de um treinamento, e isso eu trouxe para mim. E isso eu venho passando na JD. Então, quando eu tenho um colaborador, eu chamo ele, faço um treinamento, fico com ele 1 semana, se for necessário até mais, no cliente, para entender o trabalho do cliente, o segmento do cliente, a logística do cliente, para com que a gente não faça diferente. E deixo aqui mais uma vez, nós temos que andar com bastante atenção, porque nós já estamos com um veículo muito rápido. Ele só precisa de atenção, porque dá tudo certo. E, como eu estava falando há pouco, a diferença do delivery para um colaborador com a sua carteira registrada. Hoje o delivery ele veio forte, veio bem, mas tem essas diferença na minha visão que eu venho colocando em pauta sempre que eu converso. Eu tenho vários amigos meus que trabalham de delivery. O domingo tá massa, velho, tá já, tô ganhando dinheiro. Mas confesso a você, Marcelo, vira e volta, eles estão dizendo, pô, velho, o carro me deu uma fechada, o carro passou em minha frente, eu não vi. Pô, velho, tomei uma multa assim, porque estava acima da velocidade. Aí eu venho, cara, a diferença, falo para ele que a diferença de uma carteira assinada e do delivery, eu vejo que é isso. Eu não vejo vantagem nisso. Eu vejo remuneração que às vezes não compensa, na minha opinião, entendeu? Não compensa, porque às vezes
Marcelo, a gente está tão focado no trabalho para andar rápido e conseguir dinheiro para levar para casa, que acaba esquecendo que tem pessoas que aguardam a gente em casa. São nossa esposa, nossos filhos, e com certeza eles querem que a gente chegue bem. Essa é minha opinião sobre o delivery, entendeu, Marcelo? Meu nome é Iago Douglas, eu moro em Campinas, São Paulo. Meu nome é Ícaro, eu moro em Curitiba, eu sou da periferia daqui, né? Eu tenho 23 anos, faço faculdade de artes visuais. Meu nome é Laísa Luma, eu moro em João Pessoa, Paraíba. Eu trabalho pela plataforma de entregas de aplicativo desde o ano passado. Comecei a trabalhar fazendo entrega de aplicativo de bicicleta no começo do ano agora. Trabalho como motogirl há mais de um mês. E ao meu ponto de vista, para eles o que importa é o dinheiro. Eles não estão preocupados com o motoboy. Eles só querem saber se a entrega vai ser feita ou não, dinheiro no bolso e a encomenda chegar para o cliente, mais nada. Uma das experiências que eu tive foi um domingo, estava chovendo muito e eu fui me deslocar da farmácia até a casa da cliente, acabei caindo de moto, aí entrei em contato com a cliente. Como sempre, os clientes querem dar aquele ar, né? Ai, mas e agora? Eu vou ficar sem meu produto? E eu foda-se no chão, né? Tem gente que é assim. Aí eu entrei em contato com o suporte, eles falaram que sentiam muito por isso e que iam mandar outro motoboy lá pra buscar a encomenda pra poder levar pro cliente, entendeu? Aí, entendeu? Lá no chão. Eles não dão um suporte, meio que, o suporte que eles dão, que tem no aplicativo em chamar a ambulância, nada mais que isso, entendeu? Por isso que eu falo, o que eles estão mais preocupados é com isso mesmo. O produto ser entregue ou não pro cliente deles. Eu me acidentei de moto 2 vezes. A segunda foi um pouco mais grave, né? Graças a Deus não foi tanto. Eu quebrei a clavícula e eles não se manifestaram em nada. Também nem fui muito atrás porque eu sei que não ia dar em nada. Porque a gente sabe como é que é esses aplicativos, né? Então, para eles, é só o dinheiro que importa. Dinheiro e o cliente receber a encomenda. Fora que eles pagam muito pouco. Eles não pagam nem R$1 por quilômetro, pagam bem menos que isso. E olha lá. Eu faço entrega de bicicleta pra Rappi e pro iFood. E eu comecei porque eu trabalhava na biblioteca pública daqui como estagiário até ano passado. Aí eu saí de lá e eu não queria passar por processo de seleção, não queria lidar com esse negócio de mercado de trabalho. E entregar por aplicativo era o jeito mais fácil de começar a trabalhar, pra ganhar dinheiro, assim. E aí eu comecei, e eu tinha bicicleta. Aí eu comecei a fazer entrega de aplicativo. E é foda, porque é o que eu posso fazer agora, mas é foda, é puxado. Pra eu começar a trampar, eu tenho que andar pelo menos de 5 a 7 quilômetros, porque no meu bairro não sai tanta entrega. E se eu vou pro bairro que eu trampo, eu sei que eu vai ter mais chance de eu pegar mais entrega. E além disso é foda, porque a entrega eu tenho que andar em média uns 3 km, de 2 a 3 km, pra ganhar uma média de R$6. E é foda, termino o dia que eu ando, 30 km de bicicleta e às vezes eu faço R$30, Aí o aplicativo tem esse negócio de você faz o seu próprio horário, isso dá uma falsa sensação de liberdade, mas é uma merda, porque quando geralmente eu trabalho final de semana e alguns dias da semana e pego 2 dias do meio da semana pra descansar, porque o fim de semana eu sei que vai ter mais entrega, mas no dia que eu pego pra descansar eu me sinto culpado por não estar fazendo dinheiro, é como se eu estivesse perdendo um dia de trabalho pra descansar, que é uma necessidade. Eu ando de bicicleta todo dia, meu corpo não aguenta. E no emprego formal isso não rola, porque no emprego que é, das 8 às 6, os 5 dias úteis, você sabe que final de semana você tem o teu direito a descanso. Mas esse negócio de você fazer o teu horário, você ter que estar trabalhando para ganhar dinheiro, acaba, como posso dizer, acho que distorcendo a ideia do direito a descanso. Porque penso, eu me sinto culpado um dia que eu paro para descansar. Fora que é foda, além de ser cansativo, é perigoso também, né?
o dia inteiro andando de bicicleta no meio de carro, com pressa para terminar a entrega. É bastante desgastante, é perigoso e não tem muito amparo, não tem CLT nem nada. Se eu, sei lá, for atropelado, cair, quebrar o meu corpo, alguma parte, eu vou ficar sem trabalhar e não vou receber, e é foda. Ao mesmo tempo que não tem uma certa pressão do emprego formal, de ter chefe, ter uma meta que uma outra pessoa vai cobrar, e não teve o negócio de eu não precisei fazer uma entrevista, eu só comecei a trabalhar. Ser mulher na profissão de entrega de delivery é uma dificuldade a mais. Eu tenho que, além de lidar com toda a pressão, com todo o desgaste da profissão, eu tenho que exercer sobre o olhar do machismo, como se eu não tivesse o direito de errar e constantemente ter que provar que aquele é o meu lugar. Constantemente tem uma confusão com o meu gênero, as pessoas se referem a mim no masculino, porque não conseguem imaginar que debaixo daquele capacete, com aquela bag, é uma mulher. A profissão é muito masculinizada, tanto a nomenclatura mais usada para chamar esses profissionais, os profissionais de delivery, é motoboy. E aí a profissão é toda masculinizada e fica ainda mais difícil trabalhar nesse contexto sendo mulher, porque eu ainda tenho que lidar com essa pressão do machismo e sempre estar tentando provar que aquele lugar é meu, de pertencimento, que eu posso ser uma mulher, posso ser motogueiro e não preciso sofrer comparações de gênero de acordo com a qualificação profissional. Seu Domingos, ainda seguindo nessa linha, uma coisa interessante que eu percebi quando a gente se ligou para marcar essa entrevista e conversou bastante foi que você me disse que quando você abriu a sua empresa, a JD Express, você já tinha uns bons anos de motoboy. E aí eu queria que você me falasse de como isso influencia no modo em que a empresa lida com os profissionais. Porque imagino eu que seja muito diferente de uma empresa que não conhece o cotidiano do motoboy, que não conhece as dificuldades que ele tem, que não conhece as necessidades que ele tem. Eu imagino que o senhor já saiba disso tudo e queria saber como que isso influencia, assim, como é a sua relação com os funcionários. Você me fala um pouquinho disso. Então, Marcelo, o meu relacionamento com o meu motoboy não vejo dificuldade, tá? Eu tenho um relacionamento com eles de amigo, porque o que acontece? Nós preparamos ele para poder executar os serviços e nós orientamos, porque tem algumas dificuldades, nem todos os motoboys têm a experiência de ir para o cartório, por exemplo. Domingos, eu vou fazer o que no cartório? Aí você tem que vir, você vai no cartório, vai autenticar, vai conhecer essa firma, tem que ficar atento sobre isso, sobre essa assinatura aqui, são 2 ou 3 assinaturas de pessoas diferentes, tem que ver onde é que a pessoa tem firma reconhecida, qual é o cartório, qual é o ofício, e aí nós vamos orientando junto com eles ali. Entendeu, Marcelo? E assim, eu particularmente não tenho dificuldade com meus motoboys e acredito que eles comigo. As minhas relações com os motoboys que trabalham na JD é muito boa mesmo. As dúvidas nós vamos tirando. Hoje com o WhatsApp ficou bem melhor, entendeu? Porque a gente se interage muito bem. Qualquer dificuldade, confesso a você que ele não liga para meus clientes, eles ligam para mim. Domingos, eu tô com dificuldade nessa documentação aqui. Seu Roberto, por exemplo, me falou que era para fazer assim, 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 e eu tô tendo dificuldade. Pergunto a ele qual é a dificuldade. Ele me fala, se a gente não conseguir resolver antes de eu passar pro meu cliente, eu pergunto qual é o cartório que ele tá, eu pego minha moto aqui, vou lá, deixa eu ver o documento, então peço para ele bater foto para mim, aí mando procurar uma pessoa de meu contato do cartório para poder tá interagindo ali com ele, explicando
ano, entendeu? Então, eu acho que a gente se interage muito bem com os meus colaboradores. A gente conversa bastante, nunca tive problema nenhum, Marcelo, trabalhista, nenhum. Todos os colaboradores que trabalharam comigo, que saíram para prestar serviço em outra empresa, eles saíram, receberam tudo de direito. Eu tenho vários amigos que são ex-funcionário meu, ou ex-funcionário meu que se tornaram meus amigos, entendeu? Então, eu tenho, por exemplo, um funcionário que saiu da JD 2, 3 vezes e retornou, mas saiu porque tinha um objetivo ou achou uma coisa que achava que era melhor e quando foi ver não era aquilo que ele pensava e voltou. Eu aceitei por ser um bom colaborador, pela nossa comunicação ser boa, pelos clientes gostarem. Eu também faço reunião com meus clientes e busco. Por exemplo, o Marcelo, meu cliente, eu chego para você e digo, Marcelo, e aí, Marcelo, como é que tá o Cláudio? Tá atendendo as necessidades da empresa? Tá fazendo tudo direitinho? Você tem alguma observação a fazer? Não, Domingos, eu tô querendo falar aqui só sobre o horário de chegada, horário de almoço, mas está fazendo um serviço, está dando conta, mas fora isso, eu aí já anoto, deixo tudo direitinho, vejo quem é a pessoa do contrato, se é o Marcelo, aí quando o Marcelo dá 2 dias, 3 dias depois, eu chamo o Marcelo, e aí, Marcelo, beleza, o que está acontecendo, cara? O horário, estou observando que você está atrasando 10, 15, 20, 30 minutos, meia hora, vamos dar uma melhorada, vamos dar uma chegada, e aí vou interagindo, e consigo resolver o problema, entendeu? Então, eu acho muito legal a minha comunicação com meus colaboradores, entendeu, Marcelo? Seu Domingos, agora trazendo o papo mais para perto dos ouvintes, eu queria que, com toda essa experiência que você tem na área, eu queria que você desse umas dicas, tanto para os ouvintes quanto para mim também, de como facilitar a vida de um motoboy, de uma motogirl, como a gente pode ser mais respeitoso com essas pessoas, como a gente pode fazer para lidar melhor com essas pessoas, para tornar a vida dessas pessoas mais fácil, assim, quando a gente lida no nosso dia a dia com o motoboy, com uma motogirl. Então, Marcelo, respondendo a sua primeira pergunta, para o respeito com o motoboy, é só uma questão mesmo de educação. A gente chegar nos ambientes, nos locais de entrega ou de retirada de material, ser recebido com a educação que nós vamos também receber, vamos retribuir com a educação. Em relação à entrega, aonde os clientes podem nos ajudar, dando as maiores informações para a gente, como, por exemplo, o local onde nós vamos retirar ou entregar o material, tá? Ou o documento. Uns detalhezinhos que é importante para o motoboy para facilitar o desempenho e a entrega rápida do motoboy botando o telefone, o contato, o nome da pessoa, o ponto de referência, que aí o motoboy chega com mais facilidade, entendeu? E acaba entregando ou fazendo a retirada do material em um tempo breve, que fica bom para o cliente e fica bom para o motoboy, porque assim ele faz a entrega com mais rapidez e segurança, entendeu? Não precisa estar parando para perguntar a algum motorista ou alguma outra pessoa na rua, porque até então hoje nós não sabemos quem é quem, né? E sim, o motoboy tem que estar bem preparado com a ferramenta de trabalho, né? Com celular, com crédito no celular, para poder ter a comunicação com o cliente da onde ele vai fazer a retirada ou a entrega do material, entendeu? Então, eu acho que assim a gente trabalha com mais rapidez, mais facilidade e ficando bom para ambas as partes, tanto para o motoboy que não roda muito e não tem dificuldade, quanto para o cliente que passou a informação correta para o motoboy fazer a entrega ou a retirada do material dele. E assim fica tudo tranquilo, dá para o motoboy até desenvolver mais o seu trabalho. A entrega vai sair mais rápido pela facilidade da informação que ele tem na mão, não pela a velocidade de andar correndo, tomando multa, entendeu? Isso aí ajuda muito o motoboy. E o respeito é o motoboy chegar com a educação para ser bem recebido com a educação, acredito eu. Tá, Marcelo? Então, eu acredito que eu tenha respondido essa pergunta.
Bom, seu Domingos, a nossa conversa tá incrível. Tenho certeza que o ouvinte já aprendeu muito, já entendeu muito mais sobre a categoria. Agora ele já sabe como lidar com essas pessoas, né, que estão fazendo esse trampo tão crucial aí pra gente conseguir viver, principalmente nesse momento. Mas agora eu quero falar de você, seu Domingos. Já falou muito de trabalho. Quero saber agora de você, qual é o seu sonho para sua aposentadoria? Onde você sonha morar? O que você sonha estar fazendo? Quando você estiver descansando? Tá perto da família? O que você sonha? Conta aí pra gente. Então, Marcelo, a segunda pergunta que você me faz é uma pergunta até interessante, né? Porque a gente realmente tem que pensar um pouco no futuro, né? Assim, eu penso, Deus me abençoando aí, me dando vida e saúde, eu chegando à aposentadoria, eu penso de ir para o meu interior, na minha terra onde eu nasci, tá? Que é Calda de Cipó, ali naquela região do Nordeste, próximo de Nova Açores, Ribeira do Pombal. Eu acho uma região bem tranquila para poder viver, sabe? Curtir um pouco com a família, que minha família toda é de lá. Já tenho até moradia lá, entendeu? Eu penso em fazer um criatório de galinha da terra para poder tomar meu tempo lá na frente, né? E viver, sabe? Pescar, dar uma andada de manhã, tá um pouco desligado da responsabilidade do trabalho, sabe? Quando chegar essa aposentadoria, essa época, eu acho que é muito interessante você realmente sair um pouco do foco do trabalho e procurar viver aquela vida que Deus lhe prometeu, lhe ofereceu, né? Então, eu penso assim, penso de voltar para minha região e viver minha vida tranquilo. Minhas filhas já estão criada, só tem uma de 11 anos, que eu acredito que quando chegar nessa época, Deus me abençoando, de eu me aposentar, ela já esteja bem estruturada como as outras, para com que eu vá descansar em paz, entendeu? Ficar só com eles quando forem fazer visita, porque eu não acredito que eles me acompanhem. Eles vão ter a vida deles, entendeu? E eu vou procurar me descansar lá mesmo, no meu interior, viver um pouquinho, sabe? Ver aquele cheiro do mato, aquela natureza, o ar mais, vamos dizer assim, menos poluído. Esse é o meu sonho, sim. Não penso muito em fazer mais nada, não, quando minha aposentadoria chegar. É só isso aí mesmo. Ir pro campo, acordar de manhã com os cantos dos pássaros e viver, sabe, Marcelo? Até o dia que Deus nos permitir, meu amigo. Bom, seu José Domingos, a gente está finalizando a nossa entrevista. Quero deixar aqui registrado de novo o quanto eu tô feliz. Muito obrigado por dividir a sua história com a gente. Isso é muito importante pra gente. É o nosso primeiro episódio, a gente tá muito feliz de estar realizando isso, mas a gente não conseguiria fazer sem pessoas como você para dividir a história de vida com a gente. Então, muito obrigado. Por último, como o nosso podcast é feito sobre trabalhadores e para trabalhadores, eu quero que você mande um recado para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros que estão aí na luta, que estão aí no corre, principalmente nesse momento difícil que a gente está vivendo. Quero que você mande uma mensagem de força, de esperança, para a gente fechar essa entrevista aí com chave de ouro. Mais uma vez agradeço, seu Domingos. Muito, muito obrigado de verdade. Então, Marcelo, o recado que eu deixo aqui para as pessoas que estão na esperança de buscar mais trabalho no nosso país, acredito eu que todos nós estamos cientes do que realmente está acontecendo no nosso país com essa pandemia. Tá difícil, mas eu acredito que vai melhorar. E aqui fica o meu recado para os trabalhadores, que não desista, que sejamos mais profissionais mesmo, porque hoje vai ser necessário, porque hoje nós estamos vivendo uma nova realidade no nosso mundo, né? Então nós temos que se adaptar com a nova realidade, certo, Marcelo? E tocar o barco para frente, pedir força a Deus, pedir saúde, pedir sabedoria e não desistir, meu amigo, não desistir, porque a gente, ser humano, inclusive os brasileiros, inclusive também o baiano, que são muitos trabalhadores, entendeu? E sempre está buscando coisas novas, se especializando no mundo da informática, na realidade do nosso mundo hoje, que com essa pandemia tudo mudou, não é mais como era antes. E trabalhar com dignidade, com responsabilidade, com comprometimento, entendeu? E não desistir mesmo.
quanto Deus der vida e saúde, estar sempre buscando os nossos objetivos para poder realizar os nossos sonhos e aí viver, cuidar da nossa família, se cuidar, certo? E aqui eu deixo de coração uma mensagem assim para os motoboy que, por favor, não corram. Nós já estamos em cima de um veículo que ele é muito, muito rápido. O que ele precisa é da nossa atenção e da nossa habilidade para com que a gente não se acidente e a gente fique em paz, entendeu, Marcelo? Um abraço e aqui fica meu forte carinho para todos os trabalhadores do Brasil e todos os motoboy que com a fé em Deus está dando tudo certo. Um abraço. Bom, eu sou o Galo, eu sou fundador, criador dos Entregadores Antifascistas. Eu comecei a trabalhar como motoboy em 2012, no regime CLT, de carteira assinada. Eu trabalhei até 2015, eu sofri 2 acidentes que quase custaram a minha vida. Eu fiquei assustado, saí, não quis mais trabalhar na rua porque eu achava que não valia a pena. E aí quando fui fazer outras coisas, fui ser camelô, fui viver outras experiências profissionais. E aí quando foi em meados de 2007, eu estava trabalhando numa empresa de telecom, instalando internet corporativa no interior de São Paulo. A minha filha nasceu e eu fui mandado embora. Aí eu me desesperei, fiquei fazendo uns bicos ali até 2019, segurando as coisas do jeito que dava, fiquei me negando a voltar pra rua, e aí eu vi que não ia ter como, eu fui lá e parcelei uma moto e fui atrás de procurar um emprego de motoboy. E aí quando eu fui ver, o mercado já tinha sido dominado pelos aplicativos e eu tive que me cadastrar num desses aplicativos aí. O primeiro aplicativo que eu me cadastrei foi a Uber Eats. Aí na sequência eu me cadastrei na Rappi e na iFood. Bom, eu enfrentei uma série de problemas dentro desses aplicativos que foi me deixando nervoso, como dívidas absurdas, bloqueios absurdos, sem justificativa, taxa baixa, sabe? Nenhuma garantia você tem nesse emprego. Você não tem garantia de alimentação, você não tem uma garantia de alimentação, você não tem uma garantia se você sofreu um acidente, você não tem como tirar férias, você não tem como... Não tem nada. O aplicativo não te dá nada. A única coisa que o aplicativo te dá é R$1 por quilometragem e promoções que eles colocam quando tá muito arriscado trabalhar. Tipo, tem muita enchente em São Paulo, tá chovendo muito forte. Eles colocam promoções do tipo, faça 10 pedidos em 2 horas e ganhe R$30 a mais. Aí a gente sai se arriscando aí na pista pra tentar ganhar esses R$30 a mais aí. E é isso. Aí no dia 21 de março, no meu aniversário, no meio da pandemia, o aplicativo Uber Eats, ele me bloqueou porque o pneu da minha moto furou, eu não tive como entregar o produto pro cliente. Informei pro aplicativo, disse que eu tava com o pneu furado, ele falou que eu poderia cancelar o pedido sem problema nenhum. Eu questionei se eu seria bloqueado, o aplicativo disse que não, no outro dia eu tava bloqueado. E aí mesmo o aplicativo garantindo que não me bloquearia, ele bloqueou. E aí eu decidi ir lá pra porta da Globo, tentar fazer uma denúncia. A Globo não quis ouvir minha denúncia, fiquei lá igual um besta lá, tentando falar com o pessoal e ninguém me ouviu. E aí eu fiz um desabafo na internet, perguntando quem tinha um contato de jornalistas. E aí uma amiga querida, a Pamelosa Carvalho, que é uma música, eu também sou músico, canto rap há muito tempo, conheço ela por causa do rap e tal. Ela falou, tem um contato de jornalista aqui, tem da Intercept e dos Jornalistas Livres. Aí eu fiz um vídeo, mandei pra eles, e esse vídeo acabou viralizando, porque eu falo assim no vídeo, você sabe o quanto que é tortura você trabalhar com fome, tendo que carregar comida nas costas? Esse pequeno trecho acabou viralizando, as pessoas se comoveu e o vídeo foi longe. E aí eu aproveitei o vácuo da viralização e criei um abaixo-assinado que pede alimentação e álcool em gel aos entregadores, que os aplicativos até então não estavam dando álcool em gel aos entregadores, equipamento de segurança, né? Nunca deu alimentação. E aí esse abaixo-assinado ele acabou batendo tipo 100 mil assinaturas em algumas semanas. Hoje esse abaixo-assinado ele já passa de 350 mil assinaturas, se eu não me engano. E aí, beleza. Tentei iniciar um movimento de rua, tentei ir atrás de outros entregadores para não ficar só no abaixo-assinado e ter um plano sequência, né? Na rua,
trazer os companheiros entregadores, unir a minha classe pra gente poder lutar por melhores condições. E aí eu comecei a ouvir absurdos do tipo, não tá bom o aplicativo pra você, companheiro? Eu falei, não. Então desliga o aplicativo e vai pra Cuba. Os caras me mandavam pra Cuba. Aí eu falava, mano, eu tô brigando por alimentação pra nós. Os caras falavam assim, alimentação, você tá rachando nossa cara na mídia aí, tirando nós de passar fome. Nós não é passar fome não, mano. Nós quer ganhar melhor pra poder comprar nossa própria comida. Foi aí que eu percebi que o empreendedorismo, essa ideia do empreendedorismo, né, do novo empreendedorismo, tinha pegado na nossa classe e que ia ser difícil convencer os companheiros que achavam que era empreendedor, mesmo estando ali, passando fome, passando dificuldade, sofrendo acidente, sofrendo bloqueio injusto, dívida injusta, da mesma forma que eu sofria. Eles que acreditavam ser empreendedor e não trabalhador, né, eles ia ser difícil conseguir unir. E aí eu falei, vou mudar o objetivo, vou mudar o foco, né, vou tentar ir no pessoal da bicicleta, porque eu acho que quem sofre mais acaba entendendo melhor essa ideia de se unir, lutar por direitos e tal. E eu fui até os meus parceiros da bicicleta e descobri que ali ninguém me mandou pra Cuba. Então falei, pô, aqui eu acho que vai funcionar. E aí comecei a iniciar o projeto de trocar ideia com os caras. E um belo dia teve uma paralisação na Paulista, uma sexta passada aí, uma sexta antes do ato do Largo da Batata. E eu fui lá e aí percebi que era o pessoal da bike mesmo, troquei uma ideia, expliquei que era arriscado tentar fechar a Paulista só com 20 entregadores, nós podíamos parar na cadeia, né, e as coisas a gente não ia conseguir mais lutar, porque aquele discurso da gente se proteger, né, fazer da forma certa pra gente poder se proteger e não se perder, né. E aí o pessoal falou, pô, bacana, e aí? Eu falei, mano, domingo tem um ato antifascista, eu queria mostrar pra vocês como que ocorre um ato mesmo grande pra gente poder aprender e um dia poder fazer o nosso. Aí ali surgiu os entregadores antifascistas. Falou, tá bom então, vamos lá no ato lá. E falou, como é que é o nome disso aí? Eu falei, entregadores antifascistas, e aí ficou. E aí no domingo, os jornalistas do The Intercept, jornalista da Globo, jornalista dos Jornalistas Livres, jornalista da UOL, de diversos meios de comunicação e mídias, entrou em contato comigo para saber se eles podiam me acompanhar lá no ato e tal, porque eu já tinha uma movimentação, né, e o pessoal já acompanhava, e eles queriam saber desses entregadores antifascistas que eu tinha postado nas minhas redes sociais, os entregadores antifascistas vai estar no ato. E aí eles foram para lá, eu fui para lá, e eu fiquei com medo, achando que eu ia ficar no meio de um monte de repórter, de jornalista, e não ia aparecer nenhum entregador antifascista. Quando eu fui ver, apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando foi ver, nós era 10, 15. E aí foi a coisa mais emocionante da minha vida, ver os companheiros chegar e, tá ligado? E poder construir aquilo foi construído naquele dia, tá ligado? E aí a gente fez outro vídeo ali na frente dos entregadores, eu fiz uma fala, essa fala acabou viralizando na frente dos jornalistas, e aí eu aproveitei esse vácuo pra agora, o primeiro vácuo eu aproveitei pra criar o abaixo-assinado, e esse segundo vácuo agora que teve da nova viralização, eu aproveitei desse novo vídeo, né? Eu aproveitei pra estruturando os entregadores antifascistas, né? Então hoje a gente é um grupo de mais ou menos 12 pessoas que eu acredito que realmente tem o antifascismo no coração. A gente tem entregador antifascista na Bahia, que está iniciando a coisa na Bahia, entregador antifascista no Pernambuco, no Brasília, Rio de Janeiro, e estamos conversando com o pessoal do Rio Grande do Sul para ver se vai iniciar lá. Agora há pouco me entrou em contato comigo um entregador do Espírito Santo, e a fala que eu fiz lá no ato foi isso, foi tentar encontrar esses entregadores que estão espalhados aí pelo Brasil, que a gente precisa começar a se unir para poder lutar pelos nossos direitos, né? A luta dos entregadores antifascistas, ela é simples e clara, objetiva, é alimentação, fazer com que os aplicativos garantam o café da manhã, almoço, janta, lanche da tarde, lanche da madrugada para os entregadores que trabalham nesses períodos, e criar um sistema de autodefesa, né? A gente poder se proteger, a gente poder se auxiliar, a gente quer montar um fundo financeiro dos entregadores antifascistas para um dia alguém que sofra um acidente, a gente poder auxiliar esse companheiro não ficar sem uma renda ali com a família dele, porque ele está machucado e não pode trabalhar, já que os aplicativos não dá nenhum tipo de auxílio, nenhum tipo de ajuda para esse tipo de coisa, e para tudo, né? A única coisa que o aplicativo te dá é R$1 por quilômetro, né? E que muitas vezes a gente anda o dobro do quilômetro e recebe só metade, por causa de várias variáveis que acontecem no dia a dia.
Então é isso, os entregadores antifascistas nasceu dessa forma, dessa luta toda. A gente está no processo de desconstruir mentiras, que é essa mentira do empreendedorismo. Assim que a gente conseguir desconstruir essa mentira na cabeça dos companheiros, a gente vai começar a iniciar a luta verdadeira, certo? Mas por enquanto a gente está nesse processo de desconstruir mentiras. Firmeza? Tamo junto, aqui é o Galo. Queria falar para vocês que vai ter uma paralisação geral no dia 1º de julho. Essa paralisação geral não é um movimento que os entregadores antifascistas organizou. É um movimento que se organizou de uma revolta coletiva. Não tem liderança, não tem um rosto, não tem um movimento estruturado por trás organizando. É simplesmente a revolta dos companheiros, das taxas estarem muito baixas, o pessoal tá ganhando muito pouco e da precariedade mesmo do trabalho, né, mano? Tá muito precário essa forma de trabalho. Eu acho que a forma de trabalho hoje mais precária que tem é essa do aplicativo. E, bom, é isso aí. Eu tô ajudando a apoiar a paralisação, a tentar impulsionar da forma que eu consigo. Eu mando pros jornalistas que eu conheço, pro pessoal que eu conheço, pra gente poder fazer isso chegar no máximo de lugares que possíveis, né? A greve, ela pede melhores condições e uma melhor taxa, né? Que as taxas estão muito baixas, né? Nessa época de pandemia. E é isso aí. Firmeza? Quem quiser ajudar a gente a paralisar no dia 1º de julho e não for entregador, é só não utilizar esses aplicativos aí, deixar de utilizar esses aplicativos nesses dias aí, nesse dia da paralisação, no caso. Beleza? Tamo junto, vamos pra cima. Os entregadores antifascistas tá aí pra mudar o mundo, certo? A gente sabe que essa ganância por ficar rico tá destruindo as coisas. Então a ideia mesmo é mudar o mundo, moro? As pessoas falam pra gente que nós é iludido, que quer mudar o mundo. Eu acho que tá iludido quem quer ficar rico, nesse sistema que não deixa as pessoas ficar ricas. É só um pouquinho de gente que é rica e o resto fica ali amargurando um sofrimento. Beleza? Tamo junto. Vamos mudar o mundo. Bom, esse foi o nosso primeiro episódio. A gente tá muito feliz de ter colocado ele no ar e tá chegando nas pessoas. A gente ainda está se ajeitando quanto a formato, quanto a captação das entrevistas, mas a nossa essência está toda aqui, nisso que você ouviu. Então a gente da equipe do Seu Parar Você Me Vê agradece muito por você que ouviu até o final. A gente pede que você compartilhe com seus amigos, com sua namorada, com seu namorado, com seu pai, com a sua mãe, com seu tio, pra gente fazer essa nossa missão de amplificar a voz das pessoas, chegar no máximo de pessoas possível. A gente tá nas redes sociais, como Se Eu Parar Você Me Vê, tudo junto, sem acento, tanto no Instagram quanto no Twitter, e a gente pede que você se comunique com a gente, você ouvinte se comunique com a gente. A gente tem um e-mail, que é seeuparavocemevê, tudo junto, sem acento, @gmail.com, e a gente vai usar esse e-mail como uma forma de comunicação com as pessoas que estão ouvindo a gente. Então, se você quer dividir uma história, se você quer comentar o episódio, se você quer falar o que você curtiu, algo que você não curtiu tanto, manda pra gente que a gente tá super aberto a saber o feedback de vocês. E a gente vai estar lendo esses e-mails no próximo episódio. Então, você também vai aparecer aqui no nosso programa. A gente agradece demais. No próximo episódio, a gente vai estar parando pra ver outras pessoas. Então, fiquem com a gente. Um beijo, muito obrigado. Se eu parar, você me vê. 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 Se eu parar, você me vê.